Olá, meninos! Sejam bem-vindos à aula de língua portuguesa da 4ª classe. Então, meninos, estão preparados para a aula? Vamos a isso! Na aula de hoje, nós iremos falar das formas de tratamento, normas de convivência e, sobre a gramática, iremos falar dos verbos a pessoa não expressa. Nós iremos começar esta aula de hoje com os nossos amiguinhos, a Chiluva e o Saíde, a visitarem a casa dos avós. Vamos ler juntos? Visita aos avós. O texto começa com o Saíde a cumprimentar o avô. Bom dia, avô. Como está? O avô responde. Estou bem, meu netinho. E tu, estás de férias? O Saíde responde. Estou sim. Depois o Saíde pergunta pela avó. E a avó? Não a vejo. Onde está? O avô responde. Foi a Machamba buscar mandioca para o almoço. Então aí entra a Chiluva. Ela diz, vou ter com ela. A Chiluva foi ter com a avó. O avô depois pergunta ao Saíde. Conta-me, meu netinho, como tem sido a tua vida? Tiveste boas notas? O Saíde responde. O senhor sabe que eu gosto muito de estudar e, por isso, tenho boas notas. E o avô diz, os meninos como tu têm sempre de estudar muito para ter um bom futuro. Então, meninos, compreenderam o texto? Vamos ver isso. Atividades de compreensão. A primeira pergunta. O que é que o Saíde e a Chiluva foram fazer? A resposta é, foram visitar os avós. Correto. Pergunta número 2. Onde vivem os avós? Qual é a resposta? Os avós vivem no campo, certo? A pergunta número 3. A avó está em casa? A avó não está em casa. Pergunta 4. Onde está a avó? A resposta é, a avó está na Machamba. Agora iremos falar da descoberta da língua. Os nossos meninos irão nos ajudar a compreender a gramática. Vamos a isso. Formas de tratamento. Repara que o Saíde, quando fala com o avô, usa uma forma de tratamento diferente da usada pelo avô para si. O avô trata o neto por tu e o neto trata o avô por senhor. Esta forma, o senhor, reflete o respeito que os mais velhos nos merecem. Portanto, meninos, nós não tratamos os mais velhos ou pessoas que não conhecemos ou que não temos muita intimidade com eles por tu. Temos que tratar por o senhor ou por você. Vejamos um exemplo. Saíde. O Saíde diz, bom dia, avô. Como está? Prestem atenção na forma verbal. E outra frase do avô que diz, e tu estás de férias? Prestem também na forma verbal. Aqui, na frase do Saíde, nós temos como está. E na frase do avô, temos e tu estás. Okay? Isto tem a ver com a forma de tratamento que veremos logo a seguir. Nota bem, às vezes a forma de tratamento não vem expressa. Portanto, às vezes nós não temos lá o tu ou o você. É o verbo na segunda ou terceira pessoa que indica este tratamento. Exemplo, como está? A partir do verbo, nós sabemos que se refere ao senhor. Como estás?
refere-se ao pronome tu. Estás tu. Está o senhor. Ou está você. Estás tu. Perceberam, meninos? Vamos exercitar. Pergunta número 1. Sublinha a forma de tratamento tu nas seguintes frases. A frase A. Estás feliz com as férias? O que é que fica sublinhado? É a forma estás. Na linha B. Talvez gostes de visitar a Machamba. O que é que vamos sublinhar, meninos? Gostes. A linha C. Visitaste os teus familiares? O que é que fica sublinhado? Visitastes. Portanto, estas formas verbais estás, gostes, visitastes, referem-se à forma de tratamento tu. Então, teríamos tu estás, talvez tu gostes, tu visitaste. Agora vamos à pergunta 2. Completa as frases com tu ou você. A linha A. Estuda. O que é que nós teríamos ali? Tu ou você? Correto. Tu. Estuda tu. Na linha B. Estude. O que é que teremos? Você. Certo. Estude você. Você estude. Na linha C, não fales alto na aula. Tu não fales alto na aula. Agora iremos falar das normas de cortesia. É importante que nós saibamos estar, saibamos falar no seio da nossa família e da nossa sociedade. Na família e na sociedade, é necessário observar algumas normas, tais como ouvir os outros, não interrompendo quando alguém está a falar. Meninos, enquanto alguém fala, nós não podemos interromper. Esperar a sua vez para tomar a palavra. Respeitar o tema. Portanto, quando estiver numa conversa ou numa discussão, é sempre importante não fugir do tema. Isso quer dizer respeitar o tema que está a ser conversado ou discutido. Acrescentar informação importante. Nas conversas, nós devemos sempre procurar contribuir com informações importantes. Perceberam tudo isto? Agora vamos exercitar sobre as normas de cortesia. Atividade. Repara no seguinte diálogo. O avô diz: meu netinho, eu... E o Saíde logo diz: avô, acaba depressa, tenho pressa. O que é que vocês acham que está errado? O primeiro aspecto, o Saíde interrompe o avô. Isso está errado. O segundo aspecto, o Saíde usa a forma de tratamento tu. Não pode ser. O seu avô é muito mais velho que ele. Agora iremos falar dos verbos. De princípio, vamos definir o que são verbos. Verbos referem-se a palavras que representam ações, que exprimem o que se passa, isto é, um acontecimento representado no tempo. Variam em tempo, modo, pessoa, número e voz. Vamos falar das pessoas verbais. Os verbos variam de acordo com a pessoa a que se referem, no singular e plural. Temos aqui uma tabela com as 3 pessoas gramaticais. Primeira pessoa, segunda e terceira pessoa. A primeira pessoa do singular é eu. A segunda pessoa do singular é ele. A terceira pessoa do singular é ela. A quarta pessoa do singular é ele. A quinta pessoa do singular é ele. A sexta pessoa do singular é ele. A sétima pessoa do singular é ele. A sétima pessoa do singular é ela. A oitava pessoa do singular é ele. A nona pessoa do singular é ele. A décima pessoa do singular é ele. A 11ª pessoa do singular é ele. A 12ª pessoa do singular é ele. A 13ª pessoa do singular é ele. A 14ª pessoa do singular é ele. A 15ª pessoa do singular é ele. A 16ª pessoa do singular é ele. A 17ª pessoa do singular é ele. A 18ª pessoa do singular é ele. A 19ª pessoa do singular é ele. A 20ª pessoa do singular é ele. A 21ª pessoa do singular é ele. A 22ª pessoa do singular é ele. A 23ª pessoa do singular é ele. A 24ª pessoa do singular é ele. A 25ª pessoa do singular é ele. A 26ª pessoa
e no plural nós. A segunda pessoa é tu e no plural vós. E a terceira pessoa, ele ou ela, e no plural, eles ou elas. Prestemos atenção. Às vezes, não é necessário colocar a pessoa antes ou depois do verbo. Ela fica subentendida, ou seja, oculta, fica escondida, em outras palavras. Temos aqui o exemplo. Gostas de estudar? A partir do verbo gostas, nós sabemos que está lá a pessoa tu, que é a segunda pessoa do singular. Na segunda frase, gosto de comer mandioca. A partir da forma verbal gosto, nós compreendemos que temos a pessoa gramatical eu, que é a primeira pessoa do singular. Na frase estudamos muito, temos o verbo estudamos e aqui está subentendido o nós. Quem estuda somos nós. Vamos aos exercícios. Coloca antes do verbo a pessoa gramatical. Vamos ver, temos espaços vazios em que os meninos irão colocar a pessoa gramatical correta para que a frase tenha sentido. Na frase 1, temos um espaço vazio, depois são irmãos. O que é que fica ali? Fica eles. Eles são irmãos. Na frase 2, temos o vazio, depois gostamos muito dos avós. O que é que fica no vazio? Nós. Nós gostamos muito dos avós. Em 3, temos uma lacuna, depois falais português. O que é que fica no espaço vazio? Vós. Vós falais português. Em 4, temos espaço vazio, estudas muito. O que é que fica no vazio? Tu. Tu estudas muito. E assim, meninos, nós terminamos a nossa aula de hoje. Lembras-te o que estudamos hoje? Hoje falamos das formas de tratamento. Falamos também das normas de convivência e sobre a gramática falamos dos verbos na pessoa não expressa. Meninos, para saberem mais sobre estas matérias que nós vimos hoje, leiam o vosso manual da 4ª classe e leiam também pequenas gramáticas. Esperamos que tenham compreendido bem a aula de hoje e até a próxima. Tá.